O livro 1822 é um livro de gênero histórico, escrito pelo jornalista Laurentino Gomes. Foi editado pelo Brasil pela editora Nova Fronteira e lançado em 2010. Tem uma capa bonita e a linguagem é fácil. A letra é grande e o espaçamento também, ajudando na hora da leitura. Tem 351 páginas e também imagens para o conceito histórico. O livro conta a história do Brasil desde sua independência até a morte de Dom Pedro I, narrando detalhadamente o primeiro reinado e a vida do imperador. Governado por Dom Pedro I, o primeiro reinado teve início no dia 7 de setembro de 1822, quando o imperador, voltando de São Paulo, recebeu uma carta do governo português, onde tiravam todos os seus poderes no Brasil e obrigavam a voltar a Portugal. Se recusando a atender esse pedido, Dom Pedro declarou a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. De uma nação improvável, com apenas 3 cidades grandes, estradas precárias, uma dívida externa descomunal, comunidades isoladas da miséria e o analfabetismo geral. Entre as pessoas que ajudaram Dom Pedro a escrever essa história, e consequentemente do Brasil, estão figuras importantíssimas como José Bonifácio, conselheiro e ministro do imperador, além de defensor da monarquia constitucional e da abolição da escravatura. Imperatriz Leopoldina, mulher extremamente culta e sensata, e Lord Cochrane, um escocês oportunista que teve importante participação na expulsão dos portugueses no Nordeste, mas acabou por saquear São Luís. O Dom Pedro I foi perdendo sua popularidade por consequência da sua forte repressão na Confederação do Equador, sua incoerente participação na Guerra Cisplatina, suas traições expostas à Imperatriz Leopoldina e principalmente por não conseguir manter o trono português e o brasileiro. Desse modo, o primeiro reinado se encerra no dia 7 de abril de 1830, com a abdicação de Dom Pedro I em nome de seu filho, Dom Pedro II. O livro cita diversos momentos históricos, dentre eles, Grito de Independência. Em 7 de setembro de 1822, ocorreu um dos fatos que é motivo de orgulho e festejo entre nós brasileiros. No entanto, o livro mostra que essa versão heróica e bela do Grito do Ipiranga não é verdadeira. Dom Pedro estava com problemas intestinais no dia e precisava parar de tempos em tempos para se aliviar no mato. E foi em um desses momentos, quando ele voltava de sua visita às moitas, que 2 mensageiros encontraram ele no topo da colina do Ipiranga, com cartas que diziam que Dom Pedro não mais seria o príncipe regente, sendo rebaixado a delegado das autoridades em Lisboa, seu poder não mais se estenderia a todo o Brasil e seriam abertos processos contra todos aqueles que tivessem contrariado as ordens do governo português. Dom Pedro, cheio de raiva, declarou a independência ali mesmo, segundo a descrição do padre Belchior que estava com ele. Dom Pedro falou: Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes que me perseguem chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante são quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Aqueles que estavam presentes responderam: Viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro. O famoso grito de independência ou morte, portanto, não teria acontecido, sendo uma inscrição exagerada e de tom militar feita pelo alferes Canto e Melo. Dia do Fico. Após a volta da corte portuguesa a Lisboa, os deputados brasileiros foram chamados para ir a Portugal. Porém, ao chegar lá, se depararam com diversas decisões já tomadas pelas cortes, todas no intuito de recolonizar o Brasil e caçar diversos privilégios e benefícios concedidos por Dom João VI quando ainda estava em solo brasileiro. Com a tentativa de fragmentação do Brasil ao deixar as províncias independentes, o então príncipe regente Dom Pedro I perdeu praticamente todo o seu poder e, algum tempo depois, foi exigida sua volta a Lisboa para que ele passasse a viajar pela Europa para se instruir e garantir o mantimento dos decretos. Neste momento, com tais decretos, o Brasil voltou à condição de colônia de Portugal. Ao receber a notícia da exigência da volta de Dom Pedro I a Portugal, a população não ficou nada satisfeita, o que causou diversos manifestos e abaixo-assinados às províncias, sendo o mais significante deles o abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas feito por maçons do Rio de Janeiro, que foi entregue ao príncipe regente pelas mãos do presidente do Senado e da Câmara no dia 9 de janeiro de 1822, levando-o a tomar a decisão de permanecer no Brasil, o chamado Dia do Fico. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico, declarou Dom Pedro I, contrariando as ordens da corte portuguesa. A partir daí, Dom Pedro entrou em conflito direto com os interesses portugueses para romper o vínculo que existia entre Brasil e Portugal. Noite das Garrafadas. Após uma sequência de viagens pelo Brasil, Dom Pedro é recebido no Rio de Janeiro com uma comemoração organizada pelo Partido Português. Porém, liderado
liderados pelo Partido Brasileiro, populares, opositores ao monarca dão início a uma briga. Esse acontecimento, conhecido como Noite das Garrafadas, é um dos principais antecedentes à abdicação de Dom Pedro. No nosso grupo tiveram opiniões diferentes sobre o livro. Teve quem achou chato, teve quem achou legal, isso aqui é muito maçante de se ler, e teve quem achou legal e interessante. Não é um livro ruim, ele é bom e conta bem detalhadamente a história do primeiro reinado. Só que para quem não gosta de história, não vai conseguir ler assim. Não vale a pena. Mas para quem gosta, tipo, é legal porque conta as guerras que aconteceram nesse período e essas coisas. Desde o primeiro reinado até o ano em que estamos vivendo. A população aumentou, instituímos uma república, o país cresceu, se desenvolveu, porém, as manifestações e insatisfações populares podem ser identificadas nos dois períodos. No reinado, Dom Pedro I otorgou uma constituição, que fez parte da população se manifestar contra. Dom Pedro, então, abafou o movimento com violência, que resultou em uma queda de popularidade em todo o país. E por isso ele abdicou do trono brasileiro. Isso lembra alguma coisa que aconteceu em 2013? Em 2013, ocorreu várias manifestações populares que eram contra o aumento das tarifas do transporte público. E com a grande repressão policial sobre a população em geral do Brasil começou a apoiar essas manifestações.